A articulação bolsonarista aqui não é só com o Musk. Ela faz parte da Internacional Fascista, que está em plena ofensiva. Está em plena ofensiva no planeta. Essa Internacional Fascista tem entre os seus mais destacados líderes o Trump, né, evidentemente, o Viktor Orbán, presidente da Hungria, e o Milei, aqui da Argentina. Tem outros, né? Tem a primeira-ministra da Itália, a Giorgia Meloni, tem o presidente de El Salvador, tem outras figuras, né? Relevantes. Tem agora o Chega, né? O Ventura, o André Ventura do Chega, lá em Portugal. Então, existe uma articulação da Internacional Fascista que promove ataques às democracias dos países. Tenta chegar ao poder às eleições, se não chega com eleições, chegará ou tenta chegar através de golpes de Estado. Nós vimos isso aqui no Brasil. Importante, gente, ter em mente. Importante ter em mente. O Bolsonaro está com uma clara estratégia, de postergar, de tentar, né, os seus advogados arrastar ao máximo a decisão do STF em relação à prisão dele, porque ele vai ser condenado, evidente. Por que ele está fazendo isso? Porque em novembro tem eleição nos Estados Unidos. É mais do que possível, é provável a eleição do Trump. E ele sabe que com o Trump eleito, ele terá a proteção do Trump. E o Trump poderá fazer ameaças contra o Brasil e o governo Lula. Então, o cenário não dá para... Esses caras não estão brincando. Esses caras não estão brincando de fato. Escrevi um artigo esta madrugada. Os primeiros sinais de um movimento golpista estão surgindo. É um artigo em que eu relato, além dessa ofensiva do Musk e dessa internacional fascista, outros movimentos que começam no Brasil. O lavajatismo começa a sair da gaveta, depois de alguns anos aí quieto, com a derrota da Lava Jato. Então, na semana passada, o Globo, sempre o Globo, e o Estadão já fizeram editoriais em defesa do Moro, contra a cassação do mandato dele. E também, ao longo da semana passada, e um pouco antes disso, mas sobretudo ao longo da semana passada, começaram a sair reportagens sobre corrupção no governo Lula. O alvo é o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Como lá atrás o alvo tinha sido Zé Dirceu, também ministro da Casa Civil, na ocasião do mensalão, né? As acusações contra o Rui Costa é de que ele teria levado propina na compra de respiradores durante a pandemia, lá na Bahia, quando ele era governador, e que ele está por trás de uma ação da Petrobras com a Unigel, cujo dirigente é um aliado histórico do PT, e sobretudo do PT da Bahia, e sobretudo de Rui Costa, num negócio... então, envolver essa empresa e fertilizantes que deve dar um prejuízo de 700 milhões de reais à Petrobras. Eu não boto minha mão no fogo pelo Rui Costa, mas de jeito nenhum. Mas é importante entender este movimento que eles estão fazendo. Ao mesmo tempo, o TCU está indo para cima da Petrobras, a CVM está indo para cima da Petrobras, ou seja, todos os atores. E quem é no TCU que está indo para cima da Petrobras? Ele, Augusto Nardes, o mesmo das pedaladas. Então, há claramente um movimento de articulação, de rearticulação, né, do golpismo no Brasil. Os militares, a gente não consegue saber. Né? Como em outras ocasiões, a gente não sabe. A gente tem declarações públicas do comandante do Exército de juras à democracia, mas o comandante, o Vilas Boas, fez juras à democracia, nomeado por Dilma para o comando militar, e atraiu com o golpe de Estado. Os militares são estruturalmente golpistas. Não dá para acreditar quando o comandante militar diz que apoia a democracia. Não dá. Só os nécios acreditam nisto. Então, e além disso, há um evidente movimento de reaproximação da direita parlamentar, do Centrão, com a extrema-direita. Lira sabe que ele já testou essas votações. Ele sabe que se juntar a direita com a extrema-direita,
aprova pedido de impeachment contra Lula. Então, ele usa isso como uma ferramenta de chantagem e, dependendo de como a situação evoluir, ele não vai hesitar em usar esta ferramenta. Então, um cenário complexo, né? Um cenário de turbulência, tem nuvens que podem ser de tempestade à frente. Claro, não vai ter golpe esse mês, o mês que vem, mas os golpes demandam preparação. Mas vamos lembrar, né, num artigo anterior que eu escrevi, foram 6 tentativas de golpe de Estado desde o suicídio de Getúlio, de 1954 até a vitória em 64. Nós já temos 2 tentativas de golpe agora nesse novo ciclo, né, 2022 e 2023. Então, as tentativas estão de volta. É isso aí. Não dá para vacilar, Rebeca. Não dá, Mauro. Como diz a Cristian Andrade, nossa frágil democracia corre sério risco. Os bilionários interessados no golpe já nem disfarçam mais.